Então vamos para a resolução da nossa primeira questão. Questão 1 diz o seguinte: considere verdadeiras as afirmações 1, 2 e 3. Então já sei que essas três primeiras são verdadeiras. Considere falsidade a afirmação a seguir. Se Lucas é eletricista, então José é pedreiro. Aqui nós temos uma implicação lógica do tipo 1, onde aparece uma condicional que é falsa. Aparecendo uma condicional falsa, o que isso quer dizer? Quer dizer que você já tem a resposta com relação aos valores lógicos de duas proposições simples, porque você só tem uma opção de ter uma condicional falsa. É quando você tem uma parte verdadeira, primeira parte verdadeira, e a segunda falsa. Então, com esses dois valores lógicos, nós podemos descobrir quais são os valores lógicos das demais proposições simples. E também podemos eliminar alguma coisa aqui nas alternativas. Aqui ele está dizendo que Lucas não é eletricista, e eu sei que ele é, então isso aqui está errado. Aqui ele está dizendo que José é pedreiro, e eu sei que isso é falso, então também está errado. Agora eu vou utilizar aqui essa frase, José é pedreiro, sendo falsa, aqui em cima. Então aqui vai ser falso, só que eu preciso que o resultado seja verdadeiro. Para que eu tenha um resultado verdadeiro na minha condicional, eu vou precisar ter aqui falso, para eu ficar com essa condição. Falso e falso, resultado lógico verdadeiro. Então eu já sei que Heitor não é vendedor. E aqui eu vou olhar se tem alguma coisa com relação a Heitor. Aqui ele está dizendo que Heitor não é vendedor, é algo verdadeiro. E eu sei que é falso. O que é verdade? A verdade é que Heitor é vendedor. Vou anotar aqui, Heitor é vendedor. Como aqui ele está dizendo que Heitor não é vendedor, está errado. Aí eu vou pegar essas informações e vou colocar aqui em cima. Heitor é vendedor? Isso é verdade. Então eu vou considerar que aqui é verdadeiro. Consequentemente, eu não posso considerar essa proposição aqui como falsa. Porque se eu considerar ela falsa, ficaria verdadeiro na primeira parte e falso na segunda, dando um resultado falso. E aqui ele garantiu que tem que ser verdadeiro. Então eu já sei que aqui tem que ser verdade. Geraldo não é encanador. E aí eu vou colocar aqui que está errado, porque aqui ele está dizendo que Geraldo é encanador e eu estou vendo que a verdade é que ele não é. Sabendo que Geraldo não é encanador, quando eu substituo o valor aqui em cima, o valor tem que ser falso, porque aqui ele está dizendo que é encanador. Consequentemente, Francisco é mecânico, é uma proposição falsa. Se Francisco é mecânico é algo falso, eu vou dizer o quê? Que Francisco não é mecânico. E isso é o que vai ser verdadeiro. Isso aqui eu coloquei essas duas informações, são informações verdadeiras. Como eu estou vendo aqui no item C que Francisco não é mecânico, achei minha alternativa correta. Questões de implicação lógica, elas requerem o uso de tabela verdade. Então, se você não tem um domínio de tabela verdade, a minha sugestão é que você faça uma revisão de tabela verdade, principalmente na tabela verdade da condicional. Aqui eu tenho as premissas, que são as proposições que podem ser simples ou compostas, e eu tenho a minha conclusão. Essa conclusão ela vai ter que ser verdadeira. Então eu já sei que essa informação ela é uma informação verdadeira. Assim como todas as premissas que foram fornecidas na questão, elas têm que ter o seu valor lógico verdadeiro. Por mais que eu tenha as proposições simples com valores falsos, a composição entre elas tem que gerar sempre um valor verdadeiro. Então aqui nesse caso eu vou estar utilizando a tabela verdade da condicional. E aí eu coloquei aqui em cima para que você possa verificar os valores lógicos da tabela verdade. Essa conclusão ela é uma conclusão verdadeira, então eu vou usar essa conclusão, vou usar o marca-texto, onde essa conclusão que envolve o cabo PM, BB, ela é verdadeira. Então aqui eu vou analisar essa informação. Se aqui eu estou dizendo que ele não está, e isso eu tenho que olhar com bastante cautela, aqui ele está de motorista de dia, e aqui ele acrescentou não. Então, se essa primeira informação da conclusão ela é verdadeira, essa informação que eu estou te dando aqui na proposição composta, ela é falsa. Como você tem uma proposição composta do tipo condicional, isso obriga que você tenha a primeira parte aqui, o soldado PM JJ não está na ronda ostensiva, também como uma proposição falsa, para que você tenha falso e falso gerando um resultado verdadeiro. Agora você vai ter aqui uma verdadeira reação em cadeia. Você vai pegar essa informação e eu vou marcar com outra cor para a gente não confundir. O soldado PMJJ não está na ronda ostensiva. E eu vou procurar no texto se eu tenho essa informação. Aqui eu tenho ela, exatamente como está escrito lá. Então eu já sei que essa informação é a informação falsa. Vou marcar ela como falsa. E lá na minha reação em cadeia, essa primeira parte aqui também tem que ser falsa. Para poder eu ter falso e falso gerando um resultado verdadeiro. Vou marcar com outra cor, para que a gente não confunda. Então vou marcar aqui como uma cor azul. Essa informação é falsa. O sargento PM
BJ não está de serviço de adjunto ao oficial de dia. Então, ela aparece aqui também do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Então, eu vou marcar ela com a mesma cor e vou considerar que ela é falsa. Isso vai obrigar a primeira parte aqui, o tenente PM JB, está de serviço de oficial do dia, ser uma informação falsa. E essa informação ela é em 99% dos casos, a informação que eu preciso para resolver minha questão de implicação lógica quando eu tenho esse formato. Várias proposições do tipo condicional e uma conclusão que é uma proposição simples. Aqui eu tenho uma implicação lógica do tipo 1. Então, essa informação é a que eu vou utilizar. Posso utilizar ela direto para ir responder minha questão. Então, vou colocar aqui ela de amarelo, vou marcar ela certinho. Ó, essa informação aqui ela é uma informação falsa. Se eu quiser transformar essa informação que é falsa numa informação verdadeira, o que eu faço? Eu faço a negação. Se eu negar essa informação, eu vou ter que o tenente PM JB não está de serviço de oficial de dia. Então, essa informação é que eu preciso. Se a gente olhar aqui no texto, a gente vai estar aqui na letra B certinho. Ó. O tenente PM JB não está de serviço de oficial de dia. Isso aqui é uma informação verdadeira. Todas as outras informações que eu tenho, elas vão ser falsas. E eu vou conferir uma a uma. O sargento PM BJ não está de serviço de adjunto ao oficial de dia. Então, o sargento PM BJ não está de serviço de adjunto ao oficial de dia. Informação falsa. Então, essa eu não marco. O soldado PMJJ, não está na ronda ostensiva. É uma informação falsa. Marca aqui falso. O tenente PMJB está de serviço de oficial de dia. Está de serviço de oficial de dia também já sei que é falso. E eu vou ter essa daqui, que é uma proposição composta na letra D. O tenente PMJB está de serviço de oficial de dia. É falso. Aí eu vou ter aqui o I, que é a minha conjunção. O soldado PMJJ não está na ronda ostensiva. Também é falso. Falso e falso na minha conjunção, que é a proposição composta do tipo I, vai dar um resultado falso. Então, note que só essa daqui é verdadeira. E agora eu vou te dar um macete para você ter como analisar rápido esse tipo de questão. Você pode estar fazendo isso e testando com os gabaritos. Note que aqui eu tenho todas as premissas e a conclusão. Se você testar nas questões que envolvem, que sejam desse tipo, que você tem aí condicional, condicional, condicional e uma conclusão, proposição simples, você pode vir aqui direto e fazer a negação. Você faz a negação dessa primeira informação. A negação dessa primeira informação é justamente a letra B. Você pode estar fazendo isso com outras questões desse formato e verificando se vai dar certo ou não. Na maioria das questões, você pegando essa primeira informação e fazendo a negação, pode marcar que vai dar certo. Mas do jeito correto é como eu fiz. Você vai destrinchando, faz a reaçãozinha em cadeia e vai chegar nessa resolução, nessa resposta. Então aqui a resposta correta é a letra B. Sabe-se que a sentença, se a camisa é branca, então a calça é branca, é falsa. E a sentença, se o sapato é preto, então a camisa não é branca, é verdadeira. Então nós temos duas informações com relação a proposições compostas do tipo condicional. Como eu tenho aí um condicional que ele é falso, é a melhor informação que nós temos, pois dessa informação, usando a tabela verdade, temos como descobrir o valor lógico das proposições simples. Quando é que o meu condicional ele vai ser falso? Quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa, na minha proposição do tipo condicional. Então eu já sei que a camisa é branca é algo verdadeiro e que a calça é branca é algo falso. Utilizando os valores lógicos dessas duas proposições, eu vou encontrar os valores lógicos das demais. Então, nós podemos utilizar aqui que a camisa é branca como verdadeiro. Quando eu tenho aqui que a camisa não é branca, eu coloco que é uma proposição falsa. E como essa proposição composta ela deve ser verdadeira, isso obriga que a primeira parte aqui seja falsa. Então, o sapato é preto é algo falso. Então, eu vou ter aí falso na primeira parte, falso na segunda parte, gerando uma proposição composta que é verdadeira. E o que é importante eu tirar desses valores das proposições simples? Todas as verdades para poder testar nas alternativas. Então, tirando todas as verdades, eu vou ter que a camisa é branca, é a nossa primeira verdade, que é essa, camisa é branca. Como eu sei que a calça é branca é algo falso, então a verdade é que ela não é branca. Como eu sei que o sapato é preto é algo falso, a verdade é que o sapato não é preto. Utilizando essas três proposições
que são verdadeiras, a gente vai testar aqui no texto. Então, no texto eu tenho proposições compostas que são do tipo conjunção. Para que a conjunção seja verdadeira, eu preciso que todas as proposições sejam verdadeiras. Então, eu vou olhar aqui. A camisa é branca? Ela é branca. Confere. A calça não é branca? Confere. E o sapato não é preto? Confere também. Então, já achamos a nossa possibilidade verdadeira. Se nós testarmos nas demais, sempre vamos encontrar uma ou duas das proposições como sendo falsa. Por exemplo, o sapato é preto é algo que eu sei que é falso, então está errado. A camisa não é branca é algo falso, porque eu sei que a camisa é branca. Aqui eu tenho o sapato é preto como algo falso, e eu tenho que a camisa não é branca também como algo falso. E eu tenho que a calça é branca também falso. Então ele colocou todo mundo falso na letra D. Na letra E eu tenho a camisa não é branca, já tenho falso. Aqui eu tenho uma verdade e o sapato é preto seria falso. Aqui eu tenho 4 proposições. São proposições onde nós vamos analisar, considerando as afirmações lógicas acima, julgue o item. Se compra um carro, então não faça uma doação. Então, dentro das 4 proposições que eu recebi, eu vou olhar quais delas ou qual delas tem relação com comprar um carro e fazer uma doação. Vamos encontrar aqui a proposição 1, ela está envolvendo essas duas proposições simples, fazer uma doação e comprar um carro. Só que aqui eu tenho um ou, eu tenho uma disjunção, eu não tenho uma condicional, eu não tenho um sim então. Então, como eu transformo esse ou num sim então? Eu vou lembrar das regras de equivalência. Tem uma proposição do tipo se P, então Q, ela vai admitir 2 tipos de equivalência. Não P ou Q, ou eu posso ter uma contrapositiva. Se não Q, então não P. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa relação, que eu vou considerar como a minha proposição 1, e eu vou fazer ela se tornar aqui uma condicional. Como que eu faço ela virar uma condicional? É bem simples, a gente tira esse ou deixa de existir, a gente coloca um então, no começo coloca o se e faz a negação. Como aqui ele está dizendo, faça uma doação, eu vou colocar, se não faça uma doação, então compra um carro. Então essa é a minha proposição, só que essa minha proposição não está igual a essa que foi dada para eu comparar, porque a parte de comprar um carro está na frente, ela veio primeiro. Como que eu faço para essa parte aqui ir para frente? Eu faço uma contrapositiva. Então, fazendo a contrapositiva, eu vou mandar isso aqui para o final, isso aqui vai vir para frente. Só que eu vou negar. Negando, esse aqui vai perder o não, e negando compra um carro, vai ficar não compra um carro. Fiz a minha contrapositiva, agora que eu tenho a proposição onde está envolvendo comprar um carro e fazer uma doação, eu vou comparar. Se elas forem idênticas, se elas forem iguais, o item está certo. Se elas forem diferentes, o item está errado, que é o que aconteceu aqui. Considerando as afirmações lógicas acima, julgue o item. Se não faço uma doação, então assisto filmes. Então aqui nós temos que fazer uma relação entre fazer uma doação e assistir filmes. Nós encontramos assistir filmes aqui na afirmação 4 e encontramos fazer uma doação na afirmação 1. Só que essa afirmação 1, eu não tenho aqui uma condicional. Então eu tenho que transformar ela primeiro numa condicional. Como que eu transformo a disjunção num condicional? Eu vou lembrar das regras de equivalência. Quando você tem uma proposição do tipo condicional, você pode fazer 2 tipos de equivalência. Ou pela disjunção, que é não P ou Q, ou você pode fazer pela contrapositiva, que é se não Q, então não P. No nosso caso, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar essa proposição, que é uma disjunção, e vamos transformar no condicional. Então, nós riscamos aqui esse ou, colocamos um então. Aqui nós vamos acrescentar um se, só que essa proposição nós vamos ter que negar. Então vai ficar se não. Se não faça uma doação, então compra um carro. Agora nós escrevemos as proposições de forma simplificada. Então aqui eu vou colocar se não dê, então se não faça uma doação, então compra um carro. Se compra um carro, então não viaje de avião, vou colocar não vê. Se viaja de avião, vou colocar como vê. Então, vou para Floripa. Como aqui eu tenho Floripa e filmes, eu vou colocar FLO, Floripa. E aqui eu não viajo de avião, então assisto filmes. Aí nós vamos fazer a reação em cadeia aqui entre essas proposições. Tá? Nós vamos desencadear aqui, ó, se não D, então C. Se não C, então não V. E observando que se não V aparece aqui no 4, eu posso colocar direto aqui que vai para o filmes. Então, se não vê, então fio.
Como eu tenho aqui não D no começo, então eu vou ter se não D, então filmes, e isso aqui é exatamente o que eu tenho na minha proposição. Não D, então filmes. Como elas são iguais, significa que o meu item está correto. Considerando as afirmações lógicas acima, julgue o item. Se assisto a filmes, então compro um carro. Aqui nós vamos utilizar o silogismo hipotético. Nós temos a proposição 2 e a proposição 4, que envolve comprar um carro e envolve aqui assistir um filme. Só que aqui a gente vai colocar se C, então não vê, não viajo. E se eu não viajo, então assisto a filmes. Quando nós formos fazer o nosso silogismo, nós vamos ter se C, então não vê, então F. Consequência que eu vou ter aqui pela regra do silogismo, pela regra de inferência, é que se eu compro um carro, então assisto a filmes. E a nossa proposição está dizendo o quê? Que se assisto a filmes, então compro um carro. E isso aqui não é verdade. Se nós fizermos a contrapositiva dessa proposição, vai ficar não F, então não C. Então esse item é um item que está errado. Questão 7 da banca Quadrix. Aqui eu tenho 4 afirmações lógicas e nós vamos julgar esse item. Se viajo de avião, então faça uma doação. Como nós temos aqui uma questão que envolve 4 proposições, nós temos aqui um silogismo hipotético para ser aplicado. Como assim um silogismo hipotético? Nós vamos transformar essa primeira proposição num condicional e existe uma relação entre a primeira proposição e a segunda proposição. E através delas duas, nós conseguiremos avaliar se essa proposição que foi dada, ela é um item que está certo ou errado. Só que essa primeira proposição aqui, ela não está na forma condicional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar primeiro essa proposição 1 num condicional. A proposição do tipo condicional, a proposição do tipo se P, então Q, ela admite duas equivalências, que é não P ou Q, e ela admite não Q, então não P. Eu preciso que todas essas proposições sejam do tipo condicional, para poder aplicar o silogismo hipotético. Aqui você vai tirar o ou e vai colocar um então, e vai acrescentar um se aqui na frente. Só que você vai ter que negar essa primeira proposição. Então, aqui vai ficar um não. Então, ficou, se não faço uma doação, então compro um carro. E aí, você vai representar ele de forma simplificada. Eu vou colocar, se não dê, se não faço uma doação, então compro um carro. Fiz a representação. A segunda proposição vai ser, se compro um carro, então não viajo de avião. Então, eu coloquei como se, então, não vê. Essa cantoneirazinha indica o não. Pode ser a cantoneira ou pode ser o tio, tanto faz. Você pode estar trocando ela aqui, ó, pelo não. Não tem problema algum. Agora a gente vai juntar essas duas proposições seguindo essa regra aqui do silogismo hipotético. Se eu tenho se P, então Q, e se Q, então R, consequentemente eu tenho P, então R. No nosso caso eu vou ter não D, então não V. Então nossa proposição vai ser não D, então não V. Fazendo a contrapositiva, normalmente a gente tem que fazer essa contrapositiva para verificar certinho a nossa questão. Essa segunda parte vai vir para frente, vai ficar V, e essa parte aqui vai para o final, vai ficar D, fazendo a negação das duas e invertendo a ordem. Então aqui significa que se eu viajo de avião, então faço uma doação. Como deu certinho, significa que o item está correto. Uma questão do Instituto AOCP. 4 aviões de transporte de passageiros, identificados por A, B, C e D, estão sobrevoando o aeroporto e aguardando uma mensagem da torre de comando, a qual informará em qual pista cada avião deve pousar. Na torre de comando, verificadas as variáveis para cada um dos aviões, foi constatado que... Então aqui eles nos dá 3 proposições do tipo condicional. Essas proposições, elas devem ser verdadeiras. Proposições devem ser verdadeiras. Porém, as proposições simples que compõem ela podem ser falsas. Então nós vamos ter que avaliar a partir da informação que ele vai dar aqui, ó. Após analisar essas condicionais, aqui, ó, essas condicionais, a mensagem foi enviada para cada um dos aviões, sendo que nessa mensagem foi determinado que o avião D deve pousar na pista 1. Então, essa informação aqui é uma informação verdadeira e é de uma proposição simples. Então, a partir dessa informação que é verdadeira, nós vamos determinar todas as demais. Montando a tabela verdade da condicional, nós temos uma proposição do tipo se P, então Q,
quando nós temos uma condicional, o que nós vamos ter? Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro com falso é a única condição que vai dar falso, falso com verdadeiro dá verdadeiro também, e falso com falso daria verdadeiro. Então, nós vamos pegar essa proposição simples, olha só como é o processo. Você vai pegar essa proposição simples e vai procurar dentro das duas proposições compostas alguma que esteja falando de avião D e pista 1. Então, nós encontramos aqui, ó, avião D e pista 1. Só que esse aqui, ele colocou não. Então, quando ele coloca esse não, o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que essa proposição ela vai passar a ser falsa. Então, vamos colocar aqui a canetinha e vamos marcar ela como uma proposição falsa. Sendo essa proposição falsa e eu precisando ter aqui a proposição composta como verdadeira, significa que essa proposição aqui, o antecedente, ele precisa ser falso, para poder nós termos essa última condição aqui, falso e falso, gerando um resultado verdadeiro. Aí você vai utilizar agora esse resultado que você encontrou, esse resultado que é falso, você vai encontrar esse resultado aqui do avião C pousar na pista 3 em outra proposição, que no caso é esse aqui. Ó. O avião C deve pousar na pista 3. Então, como eu sei que essa informação é falsa, eu vou marcar também. Vai ficar como uma reação em cadeia. Então, aqui vai ser falso. Consequentemente, essa primeira parte aqui, o antecedente, vai ter que ser falso. Então, vou marcar com outra cor também para a gente não confundir. Tem que ser paciente para resolver esse tipo de questão para você não errar. Então, aqui vai ser falso e eu vou procurar onde é que tem essa informação. Vou encontrar ela aqui, ó, que é uma informação falsa. Vamos marcar ela como uma informação falsa. Obrigando essa primeira parte aqui, o avião A não deve pousar na pista 3, também será uma informação falsa e eu vou marcar ela com outra cor, para nós termos cores distintas. Vou botar um amarelo. Não vou usar nenhum amarelo não, porque senão vai confundir com o outro. Vou colocar aqui um vermelhinho, um laranjinha. Pronto. Aí o que você vai fazer agora? Com essas informações, você vai pegar e olhar o texto, olhar as alternativas. A primeira alternativa está falando do avião A não dever pousar na pista 3. Então, você vai pegar essa informação e vai olhar no texto se essa informação ela é verdadeira ou falsa. Se essa informação for falsa, você vai descartar, não vai marcar essa. Então, você tem aqui, o avião A deve pousar na pista 3. E eu sei que essa informação ela é falsa. Para que eu tenha falso com falso, dando o resultado verdadeiro. Então, essa daqui eu não vou marcar. O avião A deve pousar na pista 1. A relação do avião A é com a pista 3. Ele nada foi falado com relação à pista 1. Também vai estar errado. O avião B deve pousar na pista 2. Aí você vai vir aqui, ó, o avião B não deve pousar na pista 2, é uma informação falsa. E para que essa informação fique verdadeira, você tira o não. Quando você tira o não, que a informação passa a ser verdadeira, fica o avião B deve pousar na pista 2. Então, encontramos a nossa alternativa correta. Vamos olhar as outras duas para verificar que elas estão erradas. O avião A deve pousar na pista 2. O avião A, a relação dele é com a pista 3. Então, tá fora. E a última diz que o avião B não deve pousar na pista 2. Que é uma informação que a gente tinha visto aqui, ó, que é uma informação falsa. O avião B não deve pousar na pista 2. É falso. Então, eu não marcaria, porque ele precisa marcar a correta. Então vamos lá, questão 9 da banca Sebrasp. Considere a situação hipotética seguinte que aborda a compreensão de estruturas lógicas. No processo de manutenção de um computador, as seguintes afirmações são válidas. O que são afirmações válidas? São afirmações que são verdadeiras. Então ele já está garantindo para mim que tanto P quanto Q são informações verdadeiras. Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Então essa informação ela é a informação que eu tenho que é verdade. Através dessa informação, eu vou analisar dentro dessas duas proposições, tanto a proposição P quanto a proposição Q, quais são os valores lógicos das outras proposições simples. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho a velocidade da internet, vai aumentar. Então aqui é falso, eu vou colocar de laranja. Aqui também fala que a velocidade da internet irá aumentar, então aqui também é falso. Então eu tenho duas proposições que são falsas dentro de uma proposição do tipo condicional. Então aqui é falso e aqui é falso. Vou usar a tabela verdade, tá? No caso, você vai ter que montar essa tabela verdade aqui, que é a tabela verdade da condicional, e analisar. Quando você tem a primeira parte falsa, você pode ter aqui uma dessas situações. Independente da segunda parte ser verdadeiro ou falso, o resultado lógico é verdadeiro. Então, significa que com relação aos aplicativos abrirem mais rapidamente, nada podemos concluir. Então, todas as alternativas que estiverem falando algo com relação a abrir os aplicativos, nós não vamos conseguir avaliar. Agora nós vamos avaliar a parte de cima, a proposição P. Na proposição P, nós temos a segunda parte falsa. Então, por ter a segunda parte falsa, eu não vou poder ter a primeira parte verdadeira, porque se eu tiver a primeira parte verdadeira, o meu resultado lógico é falso. Então, isso aqui não pode ocorrer. O que vai ocorrer é que eu vou ter as duas proposições compondo aí a minha condicional falsas.
Então eu já sei que essa parte aqui completa, essa proposição aqui, ela tem que ser falsa. Beleza, eu sei que ela tem que ser falsa, mas essa proposição tem um ou. E o meu ou, que é a minha disjunção, ele só será falso se as proposições simples que compõem ele forem falsas. Então eu já sei o seguinte, que não vai aumentar a memória e que também não vai ser instalado um novo antivírus. Outra forma de transformar essa proposição em verdadeira é fazer o seguinte, eu tenho uma proposição do tipo P ou Q, sendo que a minha proposição ela é falsa. Se eu quiser que a minha proposição se torne verdadeira, o que eu faço? Eu nego essa proposição. Então, se a gente negar essa proposição, o que eu vou ter? Eu vou ter não P e não Q. Então, fazendo essa negação dessa proposição aqui, eu vou fazer só essa proposição, o que acontece? Fazendo a negação dessa proposição para que ela se torne verdadeira. Esse ou vai sair, vai dar origem a um i, e eu vou colocar que a memória não aumentou e o antivírus não foi instalado. E eu vou encontrar essa proposição certinho, e aí quando eu faço a negação, eu vou ter ela verdadeira no item B. O tamanho da memória não foi aumentado e também não foi instalado um novo antivírus, que é a nossa alternativa correta. Questão 10 da banca VUNESP. As afirmações a seguir são verdadeiras. Então, beleza, já sei que elas são verdadeiras, todas 4. A partir dessas afirmações é verdade que Carlos é. Nós vamos pegar como base essa daqui, que é uma proposição simples e que é verdadeira. Sabendo que essa proposição é verdadeira, nós vamos substituir dentro dessas outras proposições compostas e descobrir os valores lógicos das demais proposições simples. Então, quando ele fala que é psicólogo, a gente vai colocar que é falso. Então, onde tem psicólogo é falso. Nós temos o conectivo aqui, o conectivo é o ou. Então, nós vamos usar a tabela verdade do ou, que é justamente essa. Como eu tenho que as minhas proposições são todas verdadeiras, quando eu tenho a segunda parte falsa, eu obrigo a ter a primeira parte verdadeira para que a minha disjunção seja verdadeira. Então, eu já sei aqui que Carlos não é psicólogo. Primeira informação foi do item 4. Do item 4, que é uma proposição simples, Carlos não é psicólogo. Do item 3, o que nós temos? Que Carlos vai ter que ser dentista, para que nós tenhamos uma proposição composta verdadeira. Mesmo processo, nós vamos utilizar aqui na 2. Na 2, eu sei que Carlos não é fisiologista, no caso. Porque como ele não é psicólogo, é falso. Que aqui ele está dizendo que ele é psicólogo, então é falso. Obrigou essa primeira parte aqui a ser verdadeira. Quando ele me diz aqui que ele é fisiologista, eu sei que é falso. E eu sei que Carlos é dentista, é algo que é verdadeiro. Então bateu certinho aqui. Tenho todas as informações, agora eu vou analisar aqui no texto. Ele é apenas dentista? Ele vai ser apenas dentista. Por quê? Porque ele não é fisiologista, ele não é psicólogo, então ele não é dentista e psicólogo, e também não é dentista e fisiologista, porque eu sei que ele não é fisiologista.